Tá play, né, velho? Aí não tem jeito. Bayonetta 3, história completa, parte 1. O Shonen Squad. Mais uma obra que eu não sei nada e estão recomendando pra me acompanhar, né, velho? Então, tá aí, seguimos na mesma. Criticam a guerra e fazem o mesmo. Impressionante. Vamos lá. Faz tempo que eu não reajo a Bayonetta, né, velho? Então, não sei nem onde tinha parado, sei nem o que tá acontecendo. Só vamos. Imergir. Mangá prematuro. Não lembro de nada lá aí. Essa é a verdade. Fala galera da Shonen Squad, Eu aqui não, quem nunca fala é o joguei Alex e Bayonetta. finalmente Só estamos de acompanho volta por com a vídeo. nossa saga da história completa de Bayonetta e vamos dar sequência na trilogia, indo finalmente para Bayonetta 3. Eu havia dito que só iria começar a série assim que eu estivesse com um Mas PC melhor, Bayonetta eu para vi aguentar depois o que emulador começaram a do Nintendo recomendar aqui Switch, no porque eu canal, não hein? iria comprar um Nem vem. console só para jogar um ou dois jogos e deixar ele parado pegando poeira. E bem, foi o que eu acabei fazendo. Enfim, promessa é dívida e eu vou dar início à nossa série da história completa de Bayonetta 3. Só um pequeno aviso, diferente de Bayonetta 1 e 2 em que você poderia criar vários arquivos de saves diferentes, aqui não é possível fazer isso. E como eu queria completar o game pelo menos uma vez antes de trazer a história completa para vocês, na gameplay de fundo vou estar com os status, habilidades e barra de vida bem maior do que é no início do jogo, pois eu não iria deletar o save para começar do zero novamente. E na verdade até daria, no caso, mas vou deixar claro o motivo de não ter feito isso enquanto a história do game, quanto vou desenrolando a história do jogo. Mas relaxem que armas e habilidades que só aparecem mais à frente não vou utilizar aqui nas gameplays, para manter o ar de avanço conforme a gente avança literalmente na série. Outro pequeno Beleza. errinho é que não sei por que diabos meu gravador ficou ali no canto da tela nas duas primeiras missões do jogo, mas relaxe que depois disso ele não vai mais aparecer. Espero que me desculpe por isso, né, e pela demora também. E eu, na verdade, nem notei isso enquanto eu gravei. Só notei ele ali quando fui editar o vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Nem Squad. When I was a kid, Mas my cadê a father used to Squad, tell sendo me que só something. tem o rapaz aí do vídeo, velho? There are no forks in the road of life. Volta aí, pergunta. When I was a kid, my father used to tell me something. There are no forks in the road of life. You just walk along, feeling your way through the grass and leaving a faint path behind. But if you turn Vou around acompanhar to uma série look, de gameplay da you Lanzoca may get das the strange antigas. feeling E falar que you've é walked that monótono, path before. aí é loucura, velho. Or that someone was walking along with you, lending you the strength to press on. Monótono é as minhas gameplay. Se eu não tiver nada pra falar, eu não falo. I'd Fico só always quieto believed there jogando. was only one truth. But what if some other version of me on a distant world was searching for all possibilities? And what if, when all the Depende, possibilities were Jonathan. overlaid, Porra. the path that stood out the clearest was the real truth? Você só conhece os jogos que tu joga, velho? Eu conheço muito jogo que eu nunca joguei na vida. Bayonetta é um que eu conheço, mas nunca joguei. The Last of Us, que é o meu jogo favorito, assim. Porra, eu nunca joguei. Mas é o meu favorito porque acho a história do caralho, velho. Não é só conhecer de nome, velho. É saber sobre o jogo mesmo, tá ligado? Eu sou muito grato a quem faz gameplay, velho. Infelizmente eu não sou rico pra poder comprar todos os jogos e sair jogando pra falar sobre videogame, tá ligado? Graças a Deus eu assisto os streamers, né? Quem faz live de jogo.
E me dá a oportunidade de estar dentro do jogo também, né? De conhecer o universo através dos vídeos deles pra poder falar sobre também, velho. Repito, Jonathan, não é todo mundo que é rico. Videogame é artigo de luxo, se tu não sabe, tá? Não é qualquer um que sai comprando o jogo, não, velho. Ou se tu, né? Ah, mas aí também depende, né, velho? Ou tu tem que ter o console, ou tu tem que ter um PC pica pra jogar algum jogo, né? Você tem um PC pica pra rodar No Rest for the Wicked, por exemplo, é um jogo novo. Meu PC, com a otimização deu uma baixada, mas não sei se eu conseguiria jogar ele na alta performance não, velho. Se eu puder eu jogo, vale mais a pena. É, confia. Futura experiência, Jonathan? Sério que você tá metendo essa? Você vai comprar todos os consoles, comprar um PC pica pra rodar tudo, jogar todos os jogos? Ô, parabéns, Ricão. Parabéns, velho. Parabéns, tu é pica mesmo, velho. Eu queria ter pensamento assim, velho. Eu consumo conteúdo de gameplay porque eu sei que eu não tenho condição financeira, velho. Tá ligado? Pra poder sair comprando um jogo adoidado, tá ligado? Pra poder jogar. São muitos jogos que eu quero jogar. Mesmo se eu tivesse condição financeira, eu não sei nem se eu conseguiria acompanhar tanto jogo que eu quero acompanhar, tá ligado? Jogar tudo que eu quero jogar. Galera, como vocês podem ver, não preciso me matar para fazer a tradução completa igual fiz em Bayonetta 2. A galera da tradução PKG fizeram uma tradução do game. E jogo que tu não gosta, Jonathan? Por exemplo, eu não curto no gênero Musou, por exemplo. Assim, sei lá, eu não gosto de Musou. Tu não assiste o gameplay, assim, o vídeo de história pra tentar pegar algo, não? Para o Nintendo Switch. E como tudo ficou mais fácil, isso vai economizar um tempo gigante na minha produção. Mas vamos lá. Logo no início, escutamos uma voz nova na franquia, contando algo para nós, substituindo o papel de Luca, pois era sempre ele que nos dava a introdução do jogo, contando sobre as lendas e afins. A moça da voz conta que seu pai sempre falava para ela que não havia bifurcação na estrada da vida, que sempre caminha avançando e deixando rastros para trás. Eu gosto pra caralho de videogame, velho. Infelizmente eu não tenho condição de ter forma, tudo. Isso se assemelha bastante eu vou ao atrás, discurso de velho. Baldur em Bayonetta 2, dizendo que os humanos sempre andam para frente e sem medo de descobrir o que... Pô, sem sacanagem, velho. Assim, né? Querendo... É a realidade, né? Muitos podem achar que é vitimismo. Pô, eu vim de uma classe baixa, cara. Infelizmente, minha família nunca foi, assim, uma família com condição financeira. Se eu não fosse buscar informação na internet, cara, hoje eu não saberia o que que era anime, eu não saberia o que que é filme, cara. Eu não saberia o que que é videogame, tá ligado? Se eu não fosse atrás de informação, olhar, pesquisar, tá ligado? Eu ia estar num lugar que todo mundo ia estar se divertindo, falando, ah, você viu aquilo e tal, o herói, não sei o quê, e eu ali perdido. Eu ia me sentir totalmente deslocado do mundo, tá ligado? Os caras tá falando de super-herói, mano. O que que é isso? Os outros ali falando, sei lá, de videogame aí, não sei o que, e eu perdidaço, sem entender nada, tá ligado? Pô, eu ia me sentir assim, porra, caralho, velho. Não sei porra nenhuma, velho. Graças a Deus, né, velho? Tive a oportunidade de pesquisar, ir atrás de assistir vídeo e tal, aprender com quem eu acompanho. E hoje eu sei bastante coisa, velho. Pô, que lhes espera, mas mesmo assim caminham para o avanço. O game já começa nos dando esse ar de mistério, caminhos, bifurcações e depois controlamos Bayonetta, mas com o seu visual ainda do primeiro título, lutando contra o ser estranho
em Nova York totalmente destruída. E não só isso, ela estava levando a pior. Enquanto o Bayonetta luta, a moça continua dizendo que essas palavras do seu pai Eu ficaram sou, velho. Infelizmente minha família não tem condição de comprar as coisas que eu se em precisava, algum velho. lugar outra versão dela também estivesse avançando, assim como ela. E se isso faria elas trilharem o mesmo caminho, a mesma jornada. E mesmo depois de grande, ela acredita no que o seu pai a havia dito. E que alguma outra versão do pai dela iria aparecer e iria dar a ela uma bala de morango, como ele sempre fazia quando ela era uma criança, dando a entender que seu pai já estava morto. Mas quem acabou vindo ao seu encontro no tempo não foi o seu pai, mas um monstro que destruía tudo. Adoro. I'm not done yet. Esse início de gameplay é bem caótico e a gente fica sem entender absolutamente nada do que está rolando. Só vemos que algo muito sério está acontecendo, pois Bayonetta não está conseguindo lidar com este ser que está à sua frente, e mesmo sabendo que tem muita história pela frente, é triste ver a nossa protagonista tomando um couro ao ponto de não conseguir se mover direito. Stay back! You have a job to do, soldier. This is our last world bridge. Olha. Ah, o bode mandou F, eu achei que tinha caído a live. E outra, né, velho? Eu sou canal de react, não tem muito que fugir, não, velho. Se eu fosse consumir só, reagir só o que eu conheço, fodeu. Viola, go! You know what to do. Sigurd! Bastard! Damn it! Tesserado. É triste isso, mas infelizmente, mesmo sendo de outra realidade... Inclusive esse Bayonetta bicho aí acaba... lembra até aqueles bichos lá de Drakengard e Ajin, velho. Triste isso, mas infelizmente,
Mesmo sendo Não, Drakengard de não, acho que é Nier, né? O primeiro Nier. realidade, Bayonetta acaba vindo a morrer, mas conseguiram enviar a Viola para outra realidade através da ponte entre mundos. Aparentemente, aquela era uma realidade bem avançada tecnologicamente, e com isso Viola foi para a realidade da nossa Bayonetta pedir por ajuda. Please, someone help me. Before it's too late. Gosto. Ah, shit! Enzo, what was the weather forecast for today? What's the matter? O Bayonetta merecia mais, cara. Pô, agora que o Switch 2 tendo esse hardware que tem aí que tá bom pra caralho, tá melhor que o PS4, mano, o Switch 2, mano, a princípio. Pô, fotorrealismo, cara. Eu quero ver a Bayonetta. Ai, que delícia, tá ligado? Porra. Com aquele gráfico, tá ligado? Are your glasses Porra. dirty? Not a cloud in the sky. Perfect day for a ball game. You know what that means, right? It means you Quero found a ver way no to drag me all over Distrovito the real, city velho. and turn my Porra. opening date ticket into toilet paper. Don't act like you don't hear me talking, huh? Huh? You know how much shit I had to go through for this thing? Oh! Ah! Oh, shit! Jesus! How about a heads up for... Ah! You have my deepest sympathies. But don't forget, it was you who agreed to do anything I asked in exchange for that job. Bayonetta 3 legendado? Nintendo fez a boa? Be off. Now where do you want to go? I've been driving around this city since the crack of dawn. And now this damn thing's throwing a temper tantrum. The hell you doing? I just got this baby yesterday. Less hot air, more gas. Storm's coming. He dives. Did he make? Yes! He's got it! He's got the ball! That's this game, folks. The Lousy United bums. States Everybody's getting screwed today. Me playing chauffeur, cause you gotta meet someone. So where are they? First the park, then the grocery store, and now you're saying you want to try the pier. Hey, you even know where this mystery guest of yours is? What the? Holy shit! The hell you do that for? Hey! Hello? Please, someone help me. Before it's too late. Hey, what is it? Don't tell me you got the date wrong. No, it's today. And it's here. What? Enzo, What the you hell? wait right here. Oh. Got it? Right here. Don't move one Why? inch. Jeez. All right. Hey, hey. How long do you expect me to sit here for, huh? Ah, gente, eu não consigo olhar pra história não, perdão, velho.
É óbvio, eu vou olhar pra onde? Eu que sei pra bunda dela mesmo. Gostosa pra caralho. Caralho, velho. Bayonetta merecia mais em questão de gráfico, velho. Damn it. I know it's the same shit with her every time, but she still gets me by the short and curlies. Huh? Rain? Where'd all these clouds come from? The hell is that? Not again. Life Sempre é o from carro on dele, high velho. just means more holy bullshit. What the? Ooh. A girl? Where the hell did she come from? You know, this kid looks kind of familiar. Whoa! Hey! Please, take me to her. Do I look like a damn taxi driver? You her who? Theo. Whoa! That's Oh yeah, this? Oh, this is just what I needed. Hey, you got the wrong idea. Olha a expressão dos personagens, velho. Pô, Bayonetta merecia mais, velho. Huh? Oh. Now what? Great. Don't tell me one of her pets got loose again. Come on! See, this is why I can't have nice animals. What the hell's wrong with you? I can't even turn the wipers on, for God's sakes. Tem mesmo, velho. Tem cara de PS3, né? Fucking leave him out! Come on, baby! Just get back over the bridge! Rodon? Get lost, Enzo. Can't have you dying before I get my dough. Newer town, huh? And here's a friendly hello. Ele é foda, velho. Definitely not a regular. O frame rate caindo, velho. Olha o Switch, velho. O Switch não tá tancando, velho. Ready to go. A Umbra.
Lumen. E agora que bicho será essas pragas aí, velho? Olha o frame rate, cara. Pô, eu já sou mal visto pelo pessoal da Nintendo mesmo, velho. Então foda-se. Que delícia, cara. Aí eu gostei, né? Caralho, o jogo não tancou, velho. Foi pra 0 FPS. Queria cair numa chave de perna da baioneta, velho. You know, I really love New York, but ill-behaved tourists can be quite a pain. Novamente, era um dia comum na vida da nossa Cereza, até ela escutar a voz de Viola pedindo por ajuda. E exatamente por isso ela se dirige até o pier com Enzo, pois sabia que ela iria surgir bem ali onde ela parou o carro do Enzo. Depois de se dirigir até o cruzeiro, pois sabia que o caos iria se instaurar ali naquele lugar, tanto que ela nem sequer ficou surpresa com nada disso. E estes são os novos inimigos de Bayonetta 3, seres humanoides homúnculos, nada de anjos ou demônios, pois como vimos em Bayonetta 2, o mundo meio que agora caminhava seguindo as leis dos humanos, nada de sábios lumens ou bruxas umbras para guiar o mundo. Estes seres são capazes de replicar qualquer parte e órgãos humanos, e essas fitas que saem de seus corpos são fibras neurais que agem como receptáculos neurais, ou seja, eles são controlados por algo ou alguém. Eles não possuem, digamos assim, vontade própria. Agora, quanto à gameplay de Bayonetta 3, continua sendo um excelente jogo e sempre frenético na sua missão de prólogo, já para cativar o jogador logo de cara. E bem, se você jogou Bayonetta 1 e 2, essa parte do game você tira de letra, pois a mecânica é a mesma. Mas eu tenho uma coisinha para falar mais tarde sobre novas mecânicas do jogo. Vamos continuar. Tem uma pra falar sobre FPS. Vou falar? Olha aí, ó. Nem precisei falar. O gráfico tá como? No mínimo. Vamos ver se o RAW pega 60. Brincadeira, deve estar caindo porque ele botou as configurações do jogo lá no talo, velho. Getting a little too hot in the kitchen? Just give me my order before I lose my cool. Order up! Concordo, velho. Delícia, velho. A pizza. Porra. Eu queria abrir uma pizzazinha agora, velho.
Just hope you can keep up. Seems like Pô, nem uma promoçãozinha, velho. Aí fode não o que eu como ele hoje, velho. Porra, desde quando ele aparece na promoção, mas não tem nada hoje. just hope you can keep up. Seems like these guys are built different than usual. More new faces, I see. Then perhaps a bit of fancy dress is in order. A coisa tá com Meus sertanejo, ó. amigos, em Bayonetta 3 não somente temos os summons como de costume, mas agora também podemos nos fundir a eles. Logo no início temos a Madame Butterfly, que fica fixa nas armas padrões de Bayonetta. E agora literalmente adquirimos o seu visual e podemos virar uma borboleta humanoide, que nos dá a habilidade de planar por mais tempo e voar com nossas asas. Cada demônio no jogo fica acoplado em uma arma nova, assim como nos outros games. Mas aqui temos a adição de podermos nos transformar neles. E isso dá mais mecânicas, pois todos os demônios nos dão habilidades únicas e uma adição absurda na gameplay do game. Mas devido a isso não podemos escolher quais armas vão ficar nos pés ou nas mãos, igual nos outros dois jogos, até porque ficaria impossível você se transformar em um demônio usando um set para as pernas e um set para suas mãos. Seria meio que dois demônios equipados ao mesmo tempo e você não conseguiria se transformar no final das contas. Melhor dizendo, você ainda tem dois sets que você pode usar, mas nada de escolher qual arma vai para a mão e qual arma vai para os pés. Esses seres novos em Bayonetta parecem que foram feitos especificamente para lutar contra elas, as bruxas. Este em questão possui força suficiente para lutar de frente contra criaturas infernais e possui ataques a curta e longa distância. Todos os humanoides são operados de forma autônoma com este fio, como eu havia comentado. Mas se você conseguir romper este fio, eles perdem o controle e entram num estado de stun. Mas esse safado em específico, se entrar em modo de stun e perder o controle, ele simplesmente fica mais violento e divide seus braços em 4. Delícia, cara. That thing ain't from Caralho, o paradise. Happy Feet ali, velho. No sanctified seasoning means no deal. Better think fast, Bayonetta. Storm's a lot worse than I thought. If it ain't the demon slave. That's one ancient art I thought was lost for good. Meus amigos,
Como a gente pode ver, pelo motivo do inimigo em questão não ser do paradiso, o acordo de Bayonetta com os demônios não vai rolar, pois sabemos que o negócio dos demônios com as bruxas é que elas os chamam e em troca eles devoram os anjos. E como isso não acabou acontecendo, eles não tinham um acordo, e então eles acabam se voltando contra a Bayonetta. Mas ainda bem que ela pensou rápido e usou uma nova habilidade chamada de escravidão demoníaca, onde ela agora é capaz de controlar o demônio da mesma forma que seu inimigo misterioso também controla seus homúnculos. Mas claro, para isso Bayonetta tem que se manter dançando para continuar fazendo feitiço. Aí a gameplay do game muda completamente. Quando ativamos a escravidão demoníaca, Bayonetta não pode se mover, e literalmente fazemos passos de dança com ela, enquanto o demônio atende aos pedidos dos golpes que fazemos. Então sim, podemos controlar livremente o demônio enquanto Bayonetta fica executando a magia, e meus amigos, isso aqui é muito maneiro. Você fica vendo ali Bayonetta metendo os passos de dança frenético e os demônios descendo além nos inimigos. Muito louco isso, na moral mesmo, muito maneiro mesmo esse visual dela dançando, é muito foda, cara. Mas ao mesmo tempo, também é uma mecânica que tem que ser aprimorada, e já já volto pra falar o motivo disso, enquanto eu conto a história do game pra vocês. Nossa senhora, velho, o Switch tá... Porra. Aí. O foda é que se o pessoal... Ah, mas não é o Switch, esse é o vídeo do Shonen Squad. Do Shonen Squad, velho. Pô, mas todo vídeo que eu vejo de jogo do Switch tá essa merda, cara. Pô, será que os caras não sabem gravar o Switch não, velho? Pô... lá, velho. Coisinha de... Nossa. Jean. We'll catch up later. Let's go. E agora um fucking Kraken demoníaco apareceu no meio daquele caos todo tentando matar tanto Bayonetta quanto Jane. E com isso Jane se pergunta quem é que teria invocado tal criatura, até porque só existem elas duas como bruxas umbras. Então teria que ser possivelmente outra bruxa. Quanto à luta, não tem nenhum segredo. Como o game está no início, ele não apresenta muitas dificuldades. Bayonetta, pena que você tá custando R$500 usar agora, a velho. demoníaca ajuda demais, pois os seus demônios nesse jogo dão muito dano nos inimigos, claro, com a desvantagem de você não poder se mover. E é exatamente isso que eu queria dizer sobre ainda terem que aprimorar essa mecânica. Quando você usa essa habilidade, você não pode se mover.
E a câmera do game tenta sempre deixar a baioneta visível e o seu demônio também, pra você não perder nenhum dos dois do seu campo de vista. Pois, obviamente, você tem que conseguir ver quando algum inimigo vem atacar a baioneta, pra você desfazer a habilidade e conseguir se esquivar. Porém, não é sempre assim que acaba acontecendo. Como os demônios são muito grandes e vários inimigos também são, o game literalmente força você a usar essa mecânica em praticamente todas as lutas. O que é maneiro, como falei, mas ao mesmo tempo a câmera do game não consegue se comportar direito e você perde totalmente a visão do que está nas costas da baioneta, fazendo com que os inimigos pequenos que estão por ali escapem do seu ângulo de visão e você apanhe sem nem saber o que te atingiu. Já perdi muito ranking em luta e até mesmo cheguei a morrer porque tomei danos desnecessários porque simplesmente eu não conseguia ver o que tinha atrás de mim. E também, caso seu summon fique muito perto, a câmera não sabe como se comportar, devido ao fato do game ter um lock-on automático e não consigo dar foco nos inimigos que eu quero, e isso faz também o meu summon bater em inimigos que você não quer, e a câmera fica mal posicionada devido a esse maldito sistema de lock-on automático. Durante a série, durante a história completa que eu vou fazer aqui para vocês vão reparar diversas vezes isso acontecendo. Então o que eu recomendo é usar o summon somente se você perceber que não tem nada, absolutamente nada perto de você, ou só usar rapidamente para dar 1 ou 2 golpes e desfazer a habilidade, para que mantenha a câmera sempre focada na baioneta e nunca no seu demônio. O danado daquele Kraken conseguiu capturar Jane e agora seu alvo principal era a Cereza, mas coitada da Jane aqui, gente, essa daí quase morreu em Bayonetta 1 para salvar nossa pele. No 2 ela literalmente se sacrificou para não deixar a Bayonetta ter o seu corpo separado e levado para o inferno, e agora em Bayonetta 3 ela já começa salvando Bayonetta de ser engolida por um Kraken, se sacrificando no seu lugar. Olha, essa daí sim é amiga de verdade. Cê é louco, se isso não é amizade eu não sei o que é. Olha aí, mano, a mina é o Toretto, cara. Família, é família. Claro que Bayonetta não vai deixar barato e começa a lutar contra o Kraken, literalmente em cima daquele cruzeiro enquanto ele cai no oceano rachado no meio. Mais um dia normal no universo de Bayonetta. A fenda no oceano acabou se fechando e com isso o Kraken ganhou mobilidade e achou que Bayonetta estava em desvantagem, até que ela invoca Madame Butterfly, e aí sim, meus amigos, não importa se é fundo do mar ou no espaço, Madame Butterfly vai acabar com a raça do seu inimigo, e é exatamente isso que ela faz, e com isso Bayonetta consegue resgatar Jane. Caramba! Mecânica que tem parecido lá com Asura, velho. Playing the Good Samaritan, Rodin. How dreadfully noble. We gotta talk. Preferably someplace a little quieter.
Ed! Oh, God! He tried to go outside, but I knocked some sense into him. After all, he still hasn't paid that tab. We'll be cool down here for a little while. A very little while. You mean those weren't your playmates? Not my type, although I did try shaking hands. Those things ain't for Paradiso or Inferno. They're locals. In other words, they're part human. Human? They're homunculi. Man-made bioweapons. How about you tell us who you are first, Miss... Viola. Bayonetta, I'm... Never mind. Look, we don't have time. If we don't stop them, this world is history. And reality as we know it gets wiped out for good! And so you just led them right to us. No! They're like locusts, spreading through the multiverse. Depois de serem levados até o Gates of Hell, o bar de Rodin, Viola finalmente conseguiu explicar o que estava rolando. E aqueles monstros realmente são parte humanos, criados pelo seu líder, o Singularidade. Ele foi a primeira pessoa a desvendar o segredo do multiverso e com isso deu início ao seu plano de juntar todas as realidades em apenas uma e com isso dar fim à trindade da realidade e criar um único mundo, o Alphaverso. A Viola possui com ela uma engrenagem do caos, e segundo ela, isso é a chave para vencer o Singularidade. Porém, ela não sabe como utilizar, e o único que sabe como fazer isso é o Dr. Sigurd. Então, elas se separam em duas equipes. Jenny vai atrás de Sigurd, enquanto Bayonetta e Viola vão atrás das outras engrenagens do caos, para daí sim irem até o Alphaverso e darem fim no Singularidade. O único problema é que elas não podem ficar indo livremente de universo em universo. Então, para isso, Viola leva Bayonetta até o local que conecta todos os universos, a ilha lendária criada pelos sábios Lumens e as bruxas Umbra para estudarem o desconhecido, a ilha de Thule. Look! There it is! Someone seems very interested in our arrival. Is it... him? Let's land fast. It's not safe. What's that? Nossa senhora, velho. Assim que as duas chegam perto da ilha, uma voz fala com elas, mais precisamente com Bayonetta. Essa voz nada mais é do que do próprio Singularidade, que aparentemente queria que as duas fossem até aquele local.
Mas chegando lá, elas já são recebidas por homúnculos, chamados Cavos, capazes de lutar de longo alcance. Ele não é muito poderoso para falar bem a verdade, mas é irritante por tentar sempre manter distância e ficar disparando lasers em sua direção. Bem, quem conhece o canal sabe do meu histórico de raiva que eu possuo contra inimigos que fogem da luta, e esse daqui entra pra lista também. Depois de darem conta dos inimigos, elas avançam em um detalhe que eu acabei percebendo. Ah, essa raiva ilha contra de Tudo sniper, tem velho. uma montanha Mago, tudo muito que ataca de semelhante longe, à mano. montanha Não vai de pro confronto Fimbulwinter, direto. lá do Bayonetta 2, Covarde. onde o deus Aesir olhava para o mundo. E talvez possa realmente ter alguma relação, até porque Bayonetta e Viola podem ver outros mundos dali. E Viola completa dizendo que talvez quem fez aquele local costumava observar os diferentes mundos do mesmo jeito. E essa descrição meio que bate muito bem com o deus Aesir. Então talvez é até mesmo possível que ele não tinha só um local em que ele ficava sentado observando o mundo, mas talvez vários. E como ele acabou desaparecendo, né, e deixando os sábios lumens e as bruxas umbras, aquele local ficou sem ninguém para cuidar e acabou sendo Melhor descoberto. que isso, eu tava vendo o episódio do Diablo ali com os cara que é viciado em Diablo falando sobre a classe Necromancer. É literalmente o Jin-Woo, cara. Você nem precisa jogar o jogo. Bota ali, invoca ali os esqueletos ali e deixa ele jogando pra você. Eu vou ser Pelos Necromancer, dois olhos velho. do mundo. Avançando Jogador mais um pouco, preguiçoso, as deixa duas minhas chegam até um invocações gerador fazendo de as coisas por portais mim. para o multiverso. E, sem pensar duas vezes, Bayonetta avança até o centro dele e deixa Viola para trás, fazendo com que o caminho das duas seja separado. Nesse local, Bayonetta não vai direto para outro multiverso. Ela primeiro entra no abismo caótico. E lembrando que todo esse local foi construído pelos sábios e bruxas umbras. Então, esses portais também foram feitos por eles. Ele nunca esteve ali desde o princípio. Ele foi criado, se eu não me engano, por uma bruxa umbra. E voltando, depois que você entra nesse abismo caótico, ele nada mais é do que um local que liga dois pontos no multiverso, para daí sim ir até outro universo. Ele age basicamente como um acelerador de partículas, e é com isso que acontecem essas viagens entre multiversos. Ao entrar na luz branca, Bayonetta é jogada diretamente para um trem em Tóquio, e como dito por Viola, os homúnculos estão presentes em todos os multiversos, tentando acabar com cada local, ou seja, Bayonetta nunca terá paz, mesmo trocando de multiverso. We will be changing to another track. If you are standing, please hold on to a hand strap or a rail. Foi Bayonetta chegar que o local virou literalmente de cabeça para baixo. A gente tá deslizando de prédio em prédio, enquanto toda a cidade ao redor desmonora devido àquele homúnculo gigantesco que literalmente nada dentro da cidade possui uma aparência semelhante de um tubarão, e que está a qualquer custo tentando dar fim em Bayonetta, a perseguindo incansavelmente. Ele lança nuvens de apagamento, espalhando destruição por onde passa, e sim, essas nuvens de apagamento literalmente apagam tudo em que toca, ou seja, Não vou mentir não, aqui eu achei esquisito essa parte aqui. Não, aqui eu tenho que ser justo, aqui eu achei se esquisito. Bayonetta tocar nessa nuvem, ela instantaneamente morre. Unleash it! Foi ele descendo no prédio, mas ele subindo no prédio deslizando, aí me pegou pra caralho, velho. Could that be a chaos gear? Greedy little thing. É. Perhaps it's time for a crash diet. Bem, Bayonetta acaba perdendo o seu demônio, pois ele é morto pelo homúnculo. Mas, de quebra, ela conseguiu ver que o danado estava com a Pô, engrenagem mas na do moral, caos. sendo bem sincero assim, tá falando de verdade mesmo aqui, sem brincadeira.
Eu não sei se essa queda de FPS é de fato o jogo mesmo, tá ligado? Mas se for, cara, pô, chega no nível de incomodar, mano. É o tempo inteiro, cara. Pô, me pega, velho, também esse bagulho aqui, cara. Que Viola havia Porra, comentado. espero que no Switch Então ela 2 não sabia tenha esse exatamente problema aí. qual era o seu novo objetivo. E Agora, porra. nas ruas de Tóquio, Bayonetta tenta achar um jeito de ir até o monstro, percorrendo os poucos caminhos em que as nuvens de abagamento ainda não tocaram. A exploração não somente na área de Tóquio é ampla e esconde muitos segredos, mas em todas as realidades do game são da mesma forma. Vários desafios, segredos e batalhas escondidas, exatamente como nos outros jogos. Mas em Bayonetta 3, a gente tem que saber utilizar as transformações demoníacas para conseguir alcançar áreas que não são fáceis de alcançar usando somente a baioneta. E isso é algo que eu particularmente gostei muito, pois isso nos convida para uma segunda ou terceira jogada no game para conseguir coletar todos os itens. E após avançar pelas ruas de Tóquio, esgoto e também linhas de trem, Bayonetta consegue visualizar de longe o seu alvo. Que delícia, cara. Valeu. Eu fiz literalmente igual o tanque agora. Vamos. Vamos. Chelsea Bullseye! Looks like they don't care much for your techniques. Why don't I try a more attentive approach? Esses são panos, homúnculos, que se assemelham a uma água viva e podem flutuar no ar e possuem a habilidade de se dividirem se forem atacados, e quando não podem mais se dividir, se autodestroem, explodindo a área ao seu redor. E após os destruírem, Bayonetta tem uma visão de algo que já havia acontecido ali. Ela vê a Bayonetta daquela realidade, junto a Johnny, que acaba sendo morta. Troca a realidade, mas o triste fim de Johnny é sempre ajudar a Bayonetta e se lascar no meio disso. Infelizmente, essa daqui acabou falecendo. A Bayonetta, daquela realidade então, invoca o seu servo, Fantasma Aranha, contra o Homúnculus, que aparenta ser um javali. Mas a visão em si não dura muito tempo e a nossa Bayonetta sai daquela visão. Mas junto a isso, o Fantasma Aranha daquela realidade, daquela Bayonetta, aparece na sua frente. What was that? Falando nisso, é o olho do carinha lá de Soul Eater, ó. Da loucura. Nossa, né? Não, eu vou ficar com a mão aqui no carinho, por isso que você acha que eu tô fazendo live agachada aqui. Eu tô escondido aqui atrás da mureta aqui, ó. Só observando aí, ó. Pertinho da tela, bom demais. Ugly, you said? With all those eyes, I think you'd be a bit more perceptive. Maybe I'll just stop you right now. You're a tough one, aren't you? Reminds me of the master. All right. It seems like the strands of fate bind us. I'll stick with you for a while. Depois de passar no teste de coragem daquele demônio. Depois de passar. Caralho, o Switch pedindo arrego, mano. A perninha direita, a perninha, olha a perninha, olha lá, ó.
Depois de passar no teste de coragem daquele demônio, Puta ele decide merda. se aliar momentaneamente Deu a Baioneta. cãibra, né, velho? Até porque os dois É, tinham o quase mesmo caiu. objetivo. Parece, tá ligado quando você tá com as pernas esticadas assim, aí chega um cara e chuta ali o seu joelho por trás ali, que chega a te desmontar assim, velho. Atrás daquele gigantesco homúnculo É tubarão. foda, E velho. agora, em posse de Fantasma-Aranha, podemos invocá-lo, igual fazemos com o Madame Butterfly, mas claro, com suas habilidades únicas, como correr pelas paredes e prender inimigos em suas teias. E logo de cara, eles já são surpreendidos pelos Lacunosos, atacando a resistência humana. E esses homúnculos podem voar e lançar mãos que seguem os seus inimigos e os prendem, Porra, dando a eles eu tô brecha bacalhando o jogo, para atacar. mano. Em A si, Baioneta eles é não gostosa são pra muito caralho, chatos, velho. É um mas em elogio, grande velho. quantidade ou com o Verdade. auxílio de outros homúnculos, fica mais fácil deles conseguirem acertar suas mãos e nos prender. Depois de avançar pelas ruas de Shinjuku, Baioneta começa a escutar a voz de Viola em outra realidade. Parecia que ela estava sendo atacada por algo que ela não sabia dizer o que era. E Baioneta fica sem entender o que estava acontecendo, até porque Viola não estava naquela realidade. Mas ela foi capaz de escutar a moça mesmo estando em outro universo. Mas ao menos ela fica feliz de ver que a menina estava conseguindo se virar. Sem muito tempo para pensar, Baioneta também acaba sendo atacada, e por nada mais nada menos do que aquele homúnculo javali que matou a Jane daquela realidade. Asperatus é o nome do homúnculo, e ele usa sua cabeça como arma, pois ela é coberta como uma armadura e com chifres afiados. Mesmo tendo esse tamanho, ele é absurdamente rápido e atacá-lo de frente não é muito vantajoso. Para conseguir parar esse safado, é recomendado usar o Fantasma-Aranha com sua habilidade de teia, eu falei que pois nem o isso Hulk lá, segura velho. o javali Porradão, por assim, no meio alguns da cara, segundos, o suficiente para abrir a brecha que Baioneta precisa para descer a lenha nele. Você também é capaz de conseguir quebrar os seus grandes chifres e deixá-lo fraco, mas isso pode vir a dar trabalho em dificuldades maiores. Mas novamente, sem tempo para descanso, logo após derrotar o Asperatus, o tubarão gigantesco aparece para tentar matar Baioneta novamente. Agora voltamos a mais um trecho de fuga, mas dessa vez pilotando o Fantasma-Aranha, podendo se mover pelas paredes dos prédios enquanto fugimos nas nuvens de apagamento que o tubarão vai lançando sobre a gente. O poder do homúnculo é tamanho que ele consegue distorcer a realidade das coisas. No caso, ele simplesmente começa a entortar uma estrada, fazendo ela ficar totalmente torta. Fora que antes ele também fez isso com prédios, então o poder que ele possui é gigantesco. A perseguição se estende por mais algum tempo, até o tubarão conseguir separar Baioneta de seu novo amigo. I enjoyed the ride while it lasted. Let's do it again. Fantasma-Aranha parte, pois sua verdadeira mestra o estava invocando, ou seja, a Baioneta daquela realidade ainda estava viva e o estava chamando, e com isso voltamos a fazer nossa viagem sem sua companhia. Agora a Baioneta estava de frente a dois prédios empresariais e com um formato bem peculiar, e a nova onda de inimigos já aparecem para dar boas-vindas a ela. Mas logo após limpar o local, um novo inimigo surge e junto a ele o dia vira noite, pois a lua simplesmente aparece, mas não era uma lua comum, era uma lua de sangue. Então já dá para saber que aquele inimigo ali não era um inimigo comum. At last, someone with no strings attached. And what's your name, my furry friend?
rather enjoy teaching obedience. I'll have you rolling over in no time. Spot. Strider, o andarilho do crepúsculo. Ele Parece é uma criatura o- muito estranha que também não é nem um anjo e nem demônio, ou muito menos Rick, humano, velho. mas possui a aparência de um homem-fera. Ele possui um corpo muito resistente e tem uma velocidade absurdamente rápida e ataca de forma brutal e implacável contra suas presas. Então tome muito cuidado contra esse inimigo, e na primeira vez que lutei contra ele tomei uma bela de uma surra. Ele não fica parado e se move de forma muito aleatória, confundindo a execução do Witch Time. Strider também não se abala pelas suas invocações. Se você ficar muito tempo com elas em campo, ele simplesmente como vai pra aumentar, cima velho. delas e as mata em poucos segundos. Isso quando elas também não se viram contra você. Sim, o game também possui a mecânica de que caso suas invocações apanhem demais, elas ficam você tá falando vermelhas no e partem volume? para cima de você, como se ficassem furiosas por você não ter as controlado direito. Então tome muito cuidado com a forma que vocês as usam contra os chefes. O Strider parece que possui vidros ao redor do seu corpo, que o protegem de golpes, e sempre que ele anda, é como se cacos de vidro fossem quebrados, e isso é bem parecido com a das bruxas, que saem borboletas, e dos sábios, que saem pétalas de flor. É um detalhe bem interessante, e mostra que realmente que esse ser é de outra categoria. Bayonetta tenta prender Strider em uma coleira, mas ele não é muito obediente e consegue se livrar e vira o jogo arremessando nos prédios. E claro, com a Eu acho presença que da tá Lua, bom o volume, conseguimos mas vou ficar aumentar um presos bocadinho ali nas depois. paredes do lugar. E esse cenário de luta fica muito bonito. A lua vermelha ao fundo aparecendo bem no meio daquele buraco Não entre os aumentei não, prédios velho. deixa o visual muito maneiro para a batalha. No fim, Vou está aumentar aqui. Eu tô até quase que gozando aqui. Abaixei. Eu tô até quase que gozando aqui. Aí assim tá bom, né? Strider acaba levando a pior no encontro contra a Bayonetta, mas consegue espaço para fugir e a nossa protagonista o deixa ir. Afinal de contas, mesmo ela estando intrigada, ela tinha outras prioridades para lidar. Após a sua luta contra Strider, Bayonetta teve que usar a sua forma de borboleta e ir em uma parte mais alta da cidade de Tóquio, pois as nuvens de apagamento já haviam engolido a parte mais baixa da cidade. E agora Claro, estávamos viado. em um típico Vai templo que eu tô com um japonês. roupão. Como geralmente esses locais ficam Mas aqui é próximos maior a que eu, colinas, velho. o lugar era sempre mais alto e aberto, dando a ela Esconder mesmo, mais tempo tampar para até as tentar pernas. encontrar o seu alvo. Mais precisamente, Bayonetta estava em Taito, e é legal que realmente esse lugar existe, É e é bem ventilador, parecido tá, com a gente? vida real. Se você procurar por fotos deste Ventilador local, aqui, ó. ele realmente é bem fiel. Muito legal esse detalhe, mas Bayonetta não estava ali sozinha. Tinha mais uma pessoa chegando até o local. Não pode faltar ele, né, velho? Do you believe in fate? Luca? Fate brought us here together, and it will never tear us apart. Man, these guys have been a huge pain in the ass. Hey, how about you take care of them for me? Appreciate it. Cerecita. Wait! I see
his motto is still act first, think later. Luca acabou deixando Bayonetta lidando com mais homúnculos, enquanto ele dava no pé, mas ainda não sabemos o seu motivo de estar ali. Agora enfrentávamos Fractus, e ele tem a habilidade de separar uma parte do seu braço e girá-lo como um mangual, dando assim um ótimo alcance para ele. Minha gente, Luca chegou chegando e ainda dando umas paqueradas em Bayonetta, e que parece gostar. Fora que este não era o Luca daquela realidade, e sim a da nossa mesmo, pois ele a chamou de Ceresita, e isso para ela já bastou, tanto para perceber que Luca também estava na ilha de Thule, e acabou também indo para o mesmo local que ela. Após subir mais um pouco, finalmente vemos o tubarão dando uns mergulhos no topo do templo, mas Bayonetta não pode ir diretamente até ele, pois mais um homúnculo aparece, agora o Cumulonimbus, que apesar de ter um tamanho absurdo, ele usa sua força e habilidade de levitação para se mover com muita agilidade, fora os seus ataques físicos e de energia que lhe permitem atacar a qualquer distância, ou seja, de longe ou perto. Ele sempre vai ter algum ataque para te acertar, então tome muito cuidado. E após dar o cabo do homúnculo, Bayonetta volta à sua busca de seu alvo, mas percebe que já tinha alguém lutando contra ele. Is that... Bayonetta daquele mundo, né? I literally have bigger fish to fry. No time for minnows. Ou que é por causa do visual das baionetas? Não, vocês falam. It was a bit on the nose. Could it be you got a bit of a masochistic streak? Nossa senhora, velho. A pancada às vezes chega antes do vídeo, velho. É isso aí, minha gente. Agora vamos controlar a Bayonetta daquela realidade. A Bayonetta japonesa. Mano, muito irada a roupa dela com temáticas do Japão moderno. Eu achei isso muito maneiro. Ela possui as mesmas habilidades da nossa Bayonetta, então ela também consegue se transformar no demônio que está em sua arma. E claro, a diferença fica no caso de que essa Bayonetta possui o Fantasma Aranha como principal parceiro em sua principal arma, que parece ser um ioiô gigante com lâminas. E sua transformação permite ela se transformar em uma Mulher-Aranha, literalmente, com direito ao corpo de aranha e tudo, e claro, grudar nas paredes e soltar teias, mas não de seus pulsos, mas sim do lugar que aranhas soltam teias mesmos, na região posterior de seus abdômenes. Controlando a Bayonetta japonesa, temos que ir atrás do nosso alvo, enquanto toda a cidade é engolida nas nuvens. E após uma perseguição frenética, Bayonetta chega próximo ao homúnculo, dando a ela brecha para chegar até o seu núcleo, e agora o embate entre ela e o núcleo se inicia. Nós só temos uma arma ao nosso alcance, mas ela não é ruim não. O ioiô é bem forte e, para falar a real, gosto muito de usar ele. Fora que ele é bem rápido e seus golpes são voltados para fogo. É muito foda. Bayonetta consegue quebrar o núcleo dele, mas com isso, o local em que ela estava perde a proteção, fazendo assim com que a pressão do vento e todos os destroços viessem voando em sua direção. Ela acaba sendo arremessada para longe, mas com suas habilidades ela não demora muito para conseguir o alcançar novamente. Do you really think it would be that easy? Once I see something I want, it's mine.
timing. Big roll! You'll pay dearly for what you've done. You cannot stop this world's already and yours. I knew of that. Mesmo depois de ter dado conta do homúnculo gigante, ao terminar o humanoide criado dentro do corpo do iridescente, singularidade aparece e isso permite que o próprio assuma o controle direto. Ele possui muita habilidade ofensiva, como de gerar ventos extremos para jogar o alvo para fora do seu homúnculo, para ele retomar assim o controle total, fora as nuvens de apagamento que ele consegue criar próximos a ele. Então nessa luta, tome muito cuidado com essas nuvens, pois ele fica usando toda a santa hora para tornar o chão um local inacessível para você. E se você se manter lá por muito tempo, sim, você morre. E também quando ele tenta te jogar para fora com os ventos, e se você deixar, também vai morrer. Mas no fim, Bayonetta conseguiu remover a singularidade de dentro do homúnculo, acreditando ter dado fim no seu inimigo. Passo por dentro da parede, né? Foda-se. Pior que eu tô curioso pra saber quem criou isso daí, velho. Será que foi uma civilização bem avançada, assim, né? Tá ligado? Os humanos comuns mesmo ou tem algum outro ser, tá ligado? É verdade, eu quero saber quem é essa singularidade, velho. F gasosa, né? It's all right. I'll take it from here. Twice. You will be avenged, I swear it. And so will Sean. A gente tem que ver Pacífico e rir, velho.
science fiction. I take it your Sci-fi singularity, barato. the real heartbreaker. Ele é o Singularidade? Fantastic. But you'll go through hell trying to break mine. Bayonetta. Ila. Comsela. Odo Anana El. Icamis. Nokva Feliz. Afaba God Leonrad. Manael. O safado do Singularidade conseguiu o que ele queria, conseguiu matar a Bayonetta daquela Referência a Shin realidade. Godzilla, Como velho. ele mesmo disse, vai usar o poder dela para ajudar com o seu Alphaverso, o mundo que vai unir todas as realidades. Mas antes de morrer, ela lança para a nossa Bayonetta a sua arma e com ela também o seu Summon, o Fantasma-Aranha. Segundo a Singularidade, a nossa Bayonetta não é só mais uma baioneta dentre as várias que existem, mas sim a original. E com isso, ele já tenta dar fim nela ali mesmo para não ter tantos problemas. Ele só não contava com que a nossa Bayonetta ia fazer um Summon absurdo igual ele, dando seu coração como sacrifício para liberar assim todo o poder de Gomorrah. E agora, meu irmão, a luta entre esses dois seres gigantescos vira literalmente uma batalha de kaiju, estilo Super Sentai mesmo, como Power Rangers, Ultraman e os outros que existem aí, tendo toda a cidade como palco da luta, e tudo que eles fazem já destrói metade da cidade, fora os sons dos impactos que é absurdamente alto. Eles incorporam muito bem essa parte temática de batalhas de kaiju que o Japão tanto ama criar, e fizeram essa realidade do multiverso onde Bayonetta vive no Japão. Mas a luta em si, ela é bem simples para falar a real. Se o inimigo tenta te atacar, você bloqueia. Se ele tentar bloquear, você morde. E se ele tentar agarrar, você bate. E cada contra-ataque bem efetuado por você dá um dano extra no inimigo, mas isso também vale para ele, então tome cuidado. O que eu recomendo é você esperar o inimigo fazer o movimento primeiro, para daí sim você se posicionar contra ele, já que os bichos são gigantes, então é fácil você perceber o que ele vai fazer. O único problema é que eu não me acostumei com os controles da Nintendo, então não sei ao certo o que é ZR, X ou A, eu não sei a posição que eles ficam no controle. No caso, eu não sei o que apertar. Sempre me vem à cabeça os comandos do Xbox, porque também possui A, X, B, Y, só que os comandos do Nintendo é ao contrário, alguns trocam de lugar. Então eu acabo me confundindo quando o jogo pede para apertar o botão A, por exemplo, e eu aperto o A achando que é controle de Xbox, mas sei lá, o lugar ali é o B na verdade. Aí eu acabo me confundindo todo. Mas no fim, deu tudo certo. Você deu uma merda, velho. Os jogos dela que é bom. I know most of Inferno prefers a taste of the righteous, but I'm sure you'll satisfy someone. Vai ser muito doido, velho.
Eva. E Eva original. Arcadão é o Luca, velho. I'm not much for waiting patiently. And I suppose that girl isn't either. Aí ele aí, ó. Pois é, minha gente, mesmo Bayonetta tendo derrotado o inimigo daquela realidade, ela acabou sendo destruída, pois o Singularidade conseguiu matar a Bayonetta principal daquele mundo, e fazendo dela parte do seu Alphaverso. E com isso, não só ela morre, mas também todo aquele mundo também. Então o Singularidade, mesmo tendo perdido a luta, acabou ganhando. Mesmo com a perda daquele mundo, Bayonetta conseguiu progredir e pegou a primeira engrenagem do caos, e com isso voltou para a ilha de Thule. E não somente ela, mas também Luca, pois estava lá a observando. E é isso, minha gente, Bayonetta vai continuar avançando e indo para a próxima realidade, para continuar a busca da próxima engrenagem do caos. Mas isso vai ficar para a próxima parte da história, pois esse vídeo já tá gigantesco. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse jogo tá com uma vibe bem mais pesada, né, se for parar pra pensar. Mas também, esse jogo tá com uma vibe bem mais pesada, né, se for parar pra pensar. Mas também, realidades diferentes, baionetas morrendo. E vai ter mais coisa por aí. E vamos ver o que vai acontecer nas próximas partes. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você curtiu, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar essa série da história completa de Bayonetta 3. Caso você caiu aqui de paraquedas no canal, tem a história completa de Bayonetta 1 e Bayonetta 2 também para vocês acompanharem. E por fim, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando sobre a série. E claro, vou mentir não, tô morrendo de sono, noite passada não dormi quase nada, velho. A gente se vê no próximo vídeo da Shonen Squad, galera. Falou! Tô morrendo de sono, velho. Muito bom. Parabéns aí pro Shonen Squad pelo vídeo, velho. Bayonetta 3. Pô, tá tão seta quanto nunca, velho. Caralho, velho. Eu preciso encerrar essa live, mano, que eu preciso dormir. Quero ter bons sonhos, mano. Enfim. Muito bom, velho. Sensacional. O homem é um cavalo forte de coração